Tá pensando em comprar um Compass ou talvez um Taos? Que tal você pensar em um Eclipse Cross? Jovens do meu Brasil, eu sou o Vitor Matsubara, mas vocês podem me chamar de Vitinho. E seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao Primeira Marcha. Aqui a gente ajuda você a escolher o seu próximo carro e quem sabe ele não vai ser o Mitsubishi Eclipse Cross. O Eclipse Cross não é uma figura tão recorrente nas ruas brasileiras, mas já faz um tempinho que ele está entre nós. Ele foi lançado em 2018, tanto é que lá fora já ganhou uma restilização que muda principalmente o desenho da traseira, que é um dos pontos mais controversos desse carro. Hoje ele é vendido em 3 versões de acabamento, GLS, HPE e HPE-S, como essa aqui, sendo que a configuração mais cara também é oferecida com tração integral, caso dessa unidade aqui que a gente está avaliando. O design é realmente um dos pontos mais polêmicos do Eclipse Cross, embora a frente até que tenha um desenho bem interessante. Foi ele, o Eclipse Cross, inclusive, que inaugurou essa nova identidade visual da Mitsubishi, que é conhecida como Dynamic Shield, e hoje está presente em outros carros que são vendidos aqui no mercado brasileiro, como o L200 Triton Sport, o Pajero Sport e também o Outlander Sport. Parece que o pessoal da Mitsubishi gosta bastante de botar Sport nos nomes dos carros. Aqui na frente o Eclipse Cross tem 2 barras horizontais que são cromadas, além dessa grade em formato trapezoidal. Fora isso, ele também tem 2 apliques cromados na parte inferior do para-choque que formam como se fossem colchetes invertidos. Colchete. Colchete. Parênteses seria se fosse assim, ó. O Eclipse Cross, inclusive, é um dos muitos carros que trazem o conjunto óptico dividido em 2 andares, que já está se tornando uma tendência na indústria automotiva em termos de design. Mas se a frente tem um desenho bastante elegante que inspirou vários carros da Mitsubishi, a traseira tem um estilo único, embora lembre alguns carros como, por exemplo, o finado Citroën C4 VTR. Ele lembra justamente por conta desse vidro dividido em 2 partes, com essa régua aqui no meio, que lá de dentro tem até uma visão um pouco esquisita, mas aqui de fora ele cria um efeito visual bastante interessante. Tem quem goste, tem quem não goste muito, e pelo visto as pessoas que odiaram são maioria, já que a Mitsubishi já fez uma restilização nessa parte traseira e ela deve chegar em breve no carro que inclusive agora é produzido em Catalão, Goiás, e não é mais importado do Japão como acontecia antes. 2 coisas sobressaltam aqui no interior do Eclipse Cross. O desenho, que não é tão ousado quanto do lado de fora, mas é bem bonito, e também o nível de acabamento, que não deixa a desejar frente à concorrência e é até melhor do que alguns dos seus rivais. O Eclipse Cross tem um motor 1.5 turbo com 165 cavalos e torque máximo de 25,5 kgfm. Se a tecnologia Flex for importante para você, então talvez o Eclipse Cross não seja a melhor opção, já que ele roda apenas com gasolina no tanque. Os números de desempenho indicam aceleração de 0 a 100 km por hora em pouco mais de 11 segundos e velocidade máxima de 195 km por hora. São números interessantes para esse segmento de SUVs médios, embora também não sejam nada muito fora da curva em relação à concorrência. A transmissão é do tipo CVT, simulando 8 marchas, e ela se comporta, evidentemente, como uma típica caixa CVT. Dirigindo o Eclipse Cross dessa vez na cidade e na vez anterior que eu tive contato com esse carro, que eu fui até Penedo no Rio de Janeiro e quase o tempo todo com estradas muito bem pavimentadas, a gente pode perceber que a suspensão tem uma calibragem bem voltada para o conforto, só que ela é excessivamente mole. Então se você vai usar esse carro, não para off-road pesado, mas se você pretende usar o Eclipse Cross para pegar a estrada de terra ou até terrenos mais acidentados, pisos mais acidentados, inclusive urbanos, ele vai ser um pouquinho desconfortável nessas situações porque chacoalha muito aqui dentro. Qualquer buraco mais fundo que passa, você vai sentir o efeito aqui na cabine. A direção é bem leve, tem assistência elétrica e ela é bem direta também, ela consegue responder rápido aos comandos do motorista, caso ele queira ter uma condução um pouco mais esportiva, né, um pouco mais nervosa, abusar um pouquinho desse motor 1.5 turbo, que responde bem nessas situações. Você vai se sentir bem satisfeito com esse carro, que não tem tanto aquele efeito, né, de carroceria inclinando que é tão típico de SUVs, principalmente esses carros mais tradicionais, modelos mais convencionais que são oferecidos no nosso país. O nível de acabamento também não se sobressai de uma maneira tão evidente em relação à concorrência, mas ele também é muito bom. A gente tem uns pedaços aqui em soft touch para quem adora, né, esse tipo de plástico soft touch, que é um pouquinho mais mole, né, ao toque dos dedos. Então ele tem um acabamento bem interessante aqui nas portas também, com esse mesmo tipo de plástico, e revestimento em couro sintético, tanto aqui nos painéis de portas como também
nos bancos. Já que a gente falou nos bancos, eles são extremamente confortáveis, são muito aconchegantes, eles seguram muito bem, ó, tem umas abas bem pronunciadas aqui nas laterais que ajudam bastante a segurar o corpo em curvas, e em viagens muito longas eles também acomodam muito bem o peso do corpo sem que você chegue todo quebrado no seu destino final. Essa versão que foi cedida para avaliação do primeira marcha é a topo de linha HPES, que traz uma lista de equipamentos de série bem interessante. Entre os itens a gente tem, por exemplo, chave presencial, que permite que você destrave as portas e ligue o motor sem a necessidade da própria chave. Ela pode estar no seu bolso ou perto de você, que o carro vai reconhecer ela automaticamente. Central multimídia com suporte Android Auto e Apple CarPlay, e tela tátil, evidentemente. A gente tem também aqui no console central, perto da alavanca do câmbio, um touchpad que é bem parecido com o que a gente vê nos carros da Lexus. Você pode até navegar pelo menu, caso você prefira não utilizar a tela tátil. O Eclipse Cross vem ainda com sistema de aquecimento e refrigeração, né? Aquecimento ou refrigeração dos bancos dianteiros, tanto do motorista quanto do passageiro, e um sistema de head-up display aqui para o motorista. Então o que você precisa fazer é apertar o botão do head-up display, que fica aqui à esquerda do motorista, e ele vai erguer uma plaquinha de acrílico na qual vão ser projetadas as informações desse sistema head-up display. Uma característica desse projeto que pode desagradar algumas pessoas é a vigia traseira, né? Porque o vidro ele é dividido em duas partes, e bem no meio, onde você costuma ver o carro que está atrás de você, você tem uma espécie de barra, né, preta, que é justamente a tampa do porta-malas, que faz essa divisão dos dois vidros, o vidro superior e o vidro inferior. Isso não me incomoda tanto agora, mas é questão de se acostumar, né? No começo é um pouco estranho, mas a visibilidade, fora essa parte traseira, a visibilidade é muito boa. Eu considero que a área envidraçada é relativamente generosa, tanto aqui na traseira como nas laterais. Os espelhos retrovisores também são bem grandes, isso facilita bastante a visualização de outros carros, motos, enfim. E principalmente na hora de realizar uma manobra você também não vai ter tantas dificuldades assim, até porque o Eclipse Cross vem com câmera de ré e sensores de estacionamento dianteiro e traseiro. Não vem com alguns outros itens, como por exemplo o Park Assist, aquele sistema que faz as balizas por conta própria, mas convenhamos que isso não é um item tão importante assim, né? O Eclipse Cross tem algumas qualidades bem interessantes para um SUV médio do seu segmento, como por exemplo, o design diferente do comum, o desempenho que é muito bom e também a boa lista de itens de série. Mas fora esses atributos, também existe um outro que é justamente se diferenciar da multidão que está acostumada e gosta muito também do Compass, Corolla Cross, Taos e também os outros carros. Então, se você quer um SUV que tenha todas as qualidades que eu acabei de mencionar e também seja capaz de se destacar no meio da multidão, o Eclipse Cross pode ser uma opção bem interessante para você levar em consideração. Se você gostou desse vídeo, aproveita para se inscrever no canal do Primeira Marcha, caso você ainda não seja inscrito, e deixa a sua curtida aqui embaixo. Aproveita também para deixar o seu comentário, a sua dúvida, a sua crítica, a sua sugestão, porque a gente quer saber muito o que vocês pensam aí do outro lado. E também compartilhe o vídeo com seus amigos, isso ajuda a gente bastante a continuar crescendo e produzindo conteúdo novo toda semana para vocês. É isso aí, até a próxima.